Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nesse encontro de estudos aqui no Centro Islâmico do Paraná, ok? Vamos fazer o quê? Vamos dividir algumas temáticas. A primeira temática que nós vamos discutir hoje será como entendemos o Alcorão. A palavra como entendemos o Alcorão, essa frase, como entendemos o Alcorão, pode ser uma pergunta ou uma afirmação. Não é? Como entendemos o Alcorão? É uma pergunta ou uma afirmação para vocês? Afirmação. E se for uma pergunta? Depende da pontuação. Depende da pontuação, não é? Como entendemos o Alcorão? Ou como o jeito que nós entendemos o Alcorão, o que acontece? Como que nós vamos classificar a importância desse assunto de como entendemos o Alcorão? Vamos falar depois como entendemos a Sunna. Vamos falar na parte do período da tarde. Quero entrar no Islã. Quero me converter. Ou, segundo a Rosângela, quero me reverter. Isso. Né? Vamos falar disso. Converter ou reverter? Entrar ou islamizar-se? Primeiro essa parte. Vamos ver se essa parte aí. Como que uma pessoa faz para se tornar muçulmana? E o que pode tirar ela do Islã, deixar ela de ser muçulmana? Não. Imagina você vai fazer um concurso público, né? Tem lá o edital. Não tem o edital? Sim. As condições ali, os requisitos. Se você for efetuar, demora quanto tempo para você ser chamado, enfim, tá os requisitos, tá ali no edital. Tá no edital também as suas funções e atribuições. E depois lá no fundo, tá no edital que você está sujeito à regra, à lei, não sei o que, tal. E lá nessa regra tal está escrito, se você faltar, vai ter talvez a palavra não é punição, mas é penalidades administrativas. Não é? Sim. Civis e criminais. Se você não... Sabia que no Islã é assim também? Tem. Para a pessoa, edital. Quem quer ser muçulmano? Eu! Ó, o muçulmano tem que acreditar nisso. Tem que fazer isso. Não pode fazer isso. Se fizer é pecado. Não pode fazer isso, porque se fizer deixa de ser muçulmano. Não é? Esse edital de ser muçulmano deveria ser feito construindo todas as mesquitas do mundo. Só que nós fazemos assim, tipo uma chamada, fazemos tipo uma chamada de um edital islâmico. Quem quer ser muçulmano? De qualquer jeito que você quer. Pega o Corão e entende do jeito que você quer. O profeta Muhammad, se você quiser seguir, não precisa seguir. A oração, do jeito que você quiser. Você quer dizer ficar falando Allah, pode fazer. Tudo vale. Levantar a bandeira. Levanta a bandeira, baixa a bandeira. Não, peraí. Que edital é esse? Alguém trabalha, imagina uma empresa assim. O Islã não é uma empresa, o Islã é a religião de Deus. Nós vamos tratar isso como entrar no Islã. Quero me converter, reverter, como, enfim. E por último nós vamos falar uma visão, mas uma ideia, no final da tarde, muçulmanos do Brasil, não é versus, é aquele que parece Vini, que parece a roupa. Muçulmanos do Brasil e muçulmanos no Brasil. Uma perspectiva antropológica, sociológica. Aí sim, aí se puxou, né? Mas muçulmanos no Brasil e muçulmanos no Brasil. Uma leitura antropológica. Nós vamos falar também sobre identidade, fé, crença, convicção. Vamos falar também identidade social. Vamos falar perfil também. Vamos falar um pouco disso daí. Mas para chegar até lá, nós vamos começar. E vamos começar a nossa aula então. Bismillahirrahmanirrahim. Como entendemos o Alcorão? Como deveríamos entender o Alcorão? Como de fato os muçulmanos através dos séculos entenderam e estudaram o Alcorão? Esta é a questão. Como nós vamos entender o Alcorão? Primeira coisa. A primeira regra, eu baixei aqui 7 regras básicas, fundamentais, principais que eu considerei.
de como entender o Alcorão. A primeira de todas. Primeira de todas. Para a pessoa que é muçulmana, se entrou no Islã. Primeiro passo para querer entender o Alcorão é acreditar. Acreditar. Ter fé. Tem diferença aqui. Como é que fala? Tem uma diferença aqui. Epistemológica. Essa é a palavra, né? Pessoal aí pessoal das humanas, procura lá no Wikipédia. No Google Wikipédia. Epistemológica, que é a teoria do conhecimento. O estudo da origem e a justificação, né, do conhecimento. Professor, fica à vontade. Então, tem diferença entre crer e acreditar. Né? Tem diferença entre crer e acreditar. Mas o primeiro passo para a pessoa muçulmana, estou falando, entender o Alcorão, compreender o Alcorão, primeira coisa é crer. Acreditar que o Alcorão sagrado é a palavra de Deus. Aprender isso. Fazer a ficha cair. Que o Alcorão é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. É o primeiro passo. Se for perguntado nos dicionários, as enciclopédias, aqui eu vi, claro, pelo grande epistemológico, sei lá como é que chama, né? É história, historiador de história, né? Nosso querido historiador aí. Historiógrafo, né? Historiógrafo. Que ele estudou com certeza os conceitos, as definições, os primeiros dicionários, né? Cara, primeiras enciclopédias, estou falando isso aqui, já vai ver onde que vai definir a verdade ou não. O conhecimento, gente, ele vai sendo construído, né? Até vai chegar a um ponto que algumas vão definir, isto daqui é o conceito de feio e bonito. Põe no dicionário, né? Isso aqui é o Islã, isso aqui é o pecado. Se põe numa enciclopédia, que a primeira foi a francesa, depois a britânica, né? A partir de hoje, oficialmente, o conceito de pecado, de Deus, de religião é isto. Se padroniza o conhecimento e a partir daquela época, a partir daquela data, todos que vêm depois dele, o que é o conhecimento? É o que está na enciclopédia. É o que está na enciclopédia. O que é o Islã? É o que está escrito ali. O que é o Alcorão? O muçulmano se pergunta, o que é o Alcorão? Nós muçulmanos acreditamos o quê? Que é, um resumo, Kalamullah, lafzan wa ma'na. Literalmente, eu pego o livro de teologia islâmica do século III do Islã, ou seja, o Islã cru, onde os muçulmanos não tinham sido, então, influenciados por o conhecimento europeu e nem as obras de Aristóteles e Platão tinham sido traduzidas ainda e introduzidas no meio dos muçulmanos para eles entenderem o mundo dessa forma. Eles entendiam que o Alcorão é o quê? Palavra de Deus. Lafzan, literal, e contém o seu significado. Para entender o Alcorão, tem que ter essa crença. Que o Alcorão é a palavra de Deus, literal, transmitida por Deus, através de um mensageiro, a um mensageiro. Palavra de Deus, transmitida a um mensageiro, para um mensageiro. Esse intermediário, Deus, o anjo Gabriel e Muhammad. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Como é que fala? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Obrigado, filho. Então, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então, o Alcorão, que é a revelação de Deus ao profeta Muhammad, através do anjo Gabriel. Quando tu escuta as palavras, a frase religiões monoteístas,
né? Religiões abraâmicas, religiões reveladas. Você discuta bastante, né? As três religiões monoteístas, nos livros as três religiões monoteístas. Peraí, monoteísta segundo a Enciclopédia Britânica de 1600 e pouco. Monoteístas de acordo com o contexto islâmico. Monoteístas de acordo com o Concílio de Nicéia. Monoteístas de acordo com Santo Agostinho. Ou monoteístas de acordo com Tomás de Aquino. Ninguém para pensar. A expressão correta seria então as três religiões de origem abraâmica, né? Que tem como profeta original Ibrahim, profeta Abraão. Ou se fala religião revelada também, porque esse é um ponto que, pessoal, se escuta, eu vou entrar aqui no... Desculpa, eu fugi, não estou fugindo, está dentro do assunto ainda, mas eu tenho que fazer esse antemão, desculpa, voltar um pouco atrás para dar sequência aqui, peraí. Quando nós falamos de religião, você procura na enciclopédia lá o conceito de religião, vai pegar o conceito latim, religare, né? Só que esse religare é um conceito somente ocidental. Vai ver se na China a religião quer dizer religare. Né? Na China a religião quer dizer religare? O que tem a ver? E religare tem a ver com din, em árabe, que é traduzido como religião. Então se o muçulmano ele começa a compreender e entender os valores, a crença islâmica, através da enciclopédia ocidental, dá um choque. É isso que acontece. Nós temos o quê? Religiões. Vai procurar no dicionário das religiões. Tem um livro, ontem, de terça, tudo que é bom dura pouco, não é? Concorda comigo? E tudo eu queria mostrar para vocês aqui. Tudo que é bom dura pouco, de verdade. Um livro, há 3 dias atrás, estava tendo na Faculdade Federal do Paraná, Feirão do Livro. Feirão do Livro. 50% de desconto. É o sonho de todo mundo. Show da casa própria. É contigo, né? Aí eu vou, né? Livro próprio. Livro próprio. Feirão do Livro. E lá eu encontrei um livro, A Religiosidade no Brasil. Editora da USP. E fala todos os tipos de religião, consideradas religiões do Brasil. As religiões existentes no Brasil. Mas faz uma introdução de 200 páginas, quase 200 páginas. O que, quase 200, só a introdução. Que valeu a pena, não precisa ler mais o resto. Porque geralmente a introdução é algo, não vai entrar. Mas o que é religião? Vamos ver o que é religião. Ele classifica religião, crenças e filosofias de vida. E a pessoa mistura. Né? Os índios, que o correto, eles não existiam índios, né? São indígenas, correto? Indígena, correto, né? Eu faço tupi-guarani. Tupi-guarani? Muito bom, me ensina aí que eu também sou tupi-guarani. Se quiser fazer aula, você é tupi também? Eu sou tupi. Eu também tenho, eu faço com o Ramos Miguel. Então, quero aprender, porque eu sou tupi-guarani, não parece, né? Eu sou com todo orgulho, sou tupi-guarani. Eu acho que sou. Então, mas assim, o indígena, ele não tem religião. Não tem, mas ele tem o quê? Crença. E Deus único. ele tem uma Deus crença. único. Sem entrar no julgamento de valor, certo ou errado, onde eu vou chegar agora? Falou isso. Pessoas classificam o quê? Religião são as 3 religiões monoteístas. Não. Peraí, em que conceito? Em que valor? Né? Crenças. Os indígenas. É uma religião. Nos livros de antropologia, vão classificar a religião como? Vão ter que dar um nome para a religião. Eu já falei essa vez um exemplo em São Paulo. A necessidade de catalogar, né? Sim, essa cataloga é importantíssima. Eu já falei, e que eu estou falando agora em São Paulo uma vez, que eu estava em Porto Alegre, naqueles encontros que o Ministério Público reúne para falar, discutir tudo, não esqueci o nome,
Como é que é? Encontros de promotores. Promotores, isso, nos convidaram. Onde que a religião interfere? Olha só legal. Onde a religião interfere na vida religiosa? O Estado interfere na religiosidade e a religião no Estado. E o promotor, o gente não pra caramba lá de Brasília, disse que uma vez estavam um pessoal chegavam, jovens, numa casa, fumando um beck, né? Não queria falar, né? Quem conhece aí já sabe. Toda ali. Fumando umas maconha lá, desculpa a expressão, mas tu não sabe que é maconha, né? Não que haja onde nós moramos, né? Mas tudo bem, né? Fumaram um beck, e a polícia foi lá e prendeu todo mundo. O advogado deles diz, não, você não pode prender. Por quê? Na Constituição brasileira, o direito ao culto religioso. Eles estavam praticando a religião deles. Eles eram o quê? Rastafari, Marley. E faz parte. Olha que bom, né, José? Faz parte da prática, do dogma. A programadora faz parte da religião deles. Fumar maconha. Mas você não prender a pessoa, é religião. E daí o promotor correu atrás para justificar ou não. E foi trazer uns monte de antropólogos da Faculdade de Brasília para procurar que eles tinham base o que é religião. Olha que legal. O que é religião? O que define como religião? Por quê? Santo Daime também é narcótico lá na Amazônia. Não tem lá? E aí? Por que a maconha é crime e o Santo Daime não é? Aquilo na religião daí vem questão de religião, crenças e tudo. Resumo, vou voltar para o assunto. Daqui a 2 minutos. Voltando ao assunto, o que aconteceu? Classificaram o quê? O que se classifica como religião? Religião. Tem que ter um livro. Uma religião sem norma não é religião. Religião presume o que? Norma. Um corpo de crença, um clero, um local de adoração. Então se classifica a palavra religião como o quê? Tem que ter algo que se acredita que é revelado por alguma entidade, enfim, uma superior à nossa, que trouxe para nós um código ético, moral, dogmas, rituais. Tem um local específico onde eles praticam, compartilham essa prática religiosa. Tem um clero. Há uma forma de catequização. Senão não é religião. Imagina uma religião. A minha religião não tem livro, não tem um Deus, não tem um local para rezar, não tem pastor, bispo, sheik, não tem uma hierarquia, não é nada. Eles não classificaram como religião. E daí foram enquadrados. Pode ser enquadrado, Flávio? Não pode? 5, 6 não pode? É a nossa promotora. Depende. Depende da quantidade da droga. Não, 5 consumindo um tijolo não é. É muito bom. Eles vão morrer. Sim. Mas foram condenados, mas foram soltos. Eu estou falando isso porque, como diremos ao Corão? Religiosamente, é a palavra de Deus. Literal. Por que literal? É a palavra de Deus literal, porque nós acreditamos, né, que Deus falou. Posso usar a palavra ditou? Posso. Allah ditou, falou ao Corão, ao anjo Gabriel, e este fez o quê? Transmitiu como for revelado a Muhammad. Portanto, o Corão, ele é literal, como os muçulmanos entendem o Corão. É a palavra literal de Deus, no seu significado e nas suas palavras. Primeira coisa para entender o Corão é a palavra de Deus. Literal e seu significado. Quando eu falo literal, eu não estou falando de entender literalmente. Quando Deus disse no Corão, Qul a'udhu bi rabbi an-nas, diga, peço refúgio no Senhor dos humanos, dizendo que Deus disse isto. Não foi o anjo Gabriel que escutou, inventou na cabeça dele e falou para Muhammad, eu acho que Deus quis dizer isso.
Então é literal. Por isso que é literal. Diferente do entendimento literal. Isso aqui é outra interpretação, chama-se interpretação. Mas palavras de Deus literal significa que as páginas... Cadê o Corão? Está aqui, tudo bem. Deixa. As páginas do Alcorão, não as páginas, os conteúdos escritos ali do Alcorão, ele é literal. Em que sentido? Que o que está sendo recitado, escrito, é uma crença. É o mesmo que Deus disse no anjo Gabriel. Que foi o que? Transmitido diretamente a Muhammad. E Muhammad fez o que? Sallallahu alaihi wasallam. Ele recebeu essa revelação e transmitiu como escutou. O que acontece se a pessoa diz assim: eu quero entender o Corão, mas de uma forma que o Corão não seja a palavra de Deus? Só se for historicamente, como ele foi passado para um... Mas o entendimento dele vai ser como o objetivo que o Corão foi revelado? Não. É a mesma coisa, você pega estudo histórico da Bíblia, fazer estudo químico, físico da Bíblia. Peraí, mas a Bíblia foi revelada por Deus para isso? Pode até fazer, mas não vai atingir o objetivo pelo qual foi revelado. Não vai mudar, né? Não vai, o fato dela existir, né? Não vai atingir o objetivo pelo qual Deus fez ser aquilo. Tá? Então, primeira coisa, compreender que o Corão é a palavra de Deus, literal, e seu significado. Por que se fala seu significado? Quando fala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, o Senhor dos mundos, do universo. Mundo, universo, tem um significado. Esse significado é aquilo que os árabes conheciam. Não vai alguém chegar e dizer Alhamdulillah Rabbil Alamin, seja Deus Senhor dos mundos. Não, os mundos quer dizer os árabes. É uma interpretação que não tem fundamento nenhum. Porque a palavra mundo, no idioma árabe, quer dizer mundo. Português mundo quer dizer brasileiro? Não. A não ser se eu for usar essa palavra no contexto, né, professora? Todo mundo que mora aqui nesse território deve estar falando o quê? Todo mundo que é os brasileiros. E não é só brasileiro que mora aqui também, né? Não é só brasileiro que mora aqui. Chegando a mensagem talvez venha para os árabes, eles usam o mundo é... Não, o mundo quer dizer mundo. Os árabes vão falar agora. Espera aí. Não, eu vou falar aqui. Segundo, então, a primeira regra, compreender, entender qual é o Corão. Não é previsto, né? Acontece. Né? Se até o Temer se engasga, já estava saindo dele, não viu? Cheitando está falando lá, eu não sei se estava saindo ou estava entrando. Estava fugindo. Desculpa se alguém ficou aqui zangado pela piada. Se alguém gosta de foto dele, né? Bom, o que acontece? É rir, né? Bom, segundo, então, você sentar para entender o Corão, palavra de Deus. Segundo, compreender também que foi revelado no idioma árabe. Árabe. Mas qual árabe foi revelado? O árabe? Qual árabe Fusha? É o mais... claro. O árabe da época do profeta Muhammad. O árabe da época. Vai falar qual português nós falamos? Eu comprei um livro. É difícil descobrir. Eu comprei um livro chamado Only. Tá no plástico aí, nessa feira, chama assim A História do Português Brasileiro. Eu quero ver isso aí. Tá no plástico, ainda não abri. Estou quase torcendo para chegar segunda-feira para ler o livro. Né? A História do Português Brasileiro. Deu só uma introdução, eu procurei. Ai, que português, uns árabes falam, não, português que vem de Portugal, não sei o quê. Eu não sabia, não tem nada a ver. Eu sabia que português vem de Gália, não sei o quê, Gali. É português galego. Hã? Português galego. Galego, Gália, galego, Porto do galego, não sei o quê, e Portugal. Mas muitas palavras faladas aqui vêm do tupi, a maioria vem do tupi. Sim, vem do tupi. Porque eles interpretaram errado. Interpretaram errado. Mas entender, olha, para entender o Corão, saber, compreender que o Corão foi revelado no idioma árabe, foi preservado no idioma árabe, e foi preservado no idioma árabe falado na época da revelação do Corão ao profeta Muhammad. Né? Aquela palavra em árabe do Alcorão, você tem que pesquisar, desculpa, e ver onde que está
que significava essa palavra para os árabes? O que significava aquelas palavras para os árabes na época da revelação? Mas se você utilizar a tradução, alguém já imaginou quantas traduções do Alcorão existem em língua portuguesa? É história. Umas 5, 6 traduções. Só no Brasil tem uma tradução de 1950 e pouco. Depois do Mansur Shalita, depois do Samir Hayek. Mas uma é diferente da outra? Sim, a tradução do Remy Nasser. Tem tradução de Portugal. Sim. 2 traduções chegaram do Brasil. Portugal tem elas. Tem tradução. Ao todo são 7 traduções do Alcorão em português. Desculpa, são 8. Incompleta a 8ª. São 4 feitas em Portugal e 4 feitas no Brasil. Agora tem que pesquisar qual delas foi feita direto do árabe para o português. Olha só que legal, a tradução do Alcorão para as línguas latinas foi feita em 1500 e pouco. Acredita? Nossa. Foi em 1500 e pouco, na época da Inquisição. Na época da Inquisição, porque eles queriam saber o que falava o Alcorão. Então foi um escriba, né? Quem leu o livro e quem viu o filme, O Nome da Rosa, Muito bom. como é que é o nome do Humberto Eco? Humberto Eco. Eu falo, gente, olha, conhecer um pouco de humanos, um pouco de literatura, um pouco de sociologia, um pouco de história, te ajuda a entender o mundo ao seu redor. Muito, não é pouco. Quem leu o filme, o livro da Rosa, o livro é mais legal. O Nome da Rosa. E ver o filme, né? É legal. E falar assim, foi um cara daqueles lá, na época da Inquisição, que traduziu o Alcorão direto no espanhol. Do árabe para o espanhol. Porque o pessoal julga tudo, mas o berço intelectual e executivo da Inquisição foi Espanha. Não é? Foi Espanha. Né? E ele traduziu. Mas fez uma tradução tão nociva que a própria membro da Inquisição não pode ser que Muhammad falou isso. Nós temos que patrocinar uma outra tradução. O cara falou tão absurdo que até o pessoal da Inquisição não pode ser. Deve ter algo relevante aí para fazer os árabes existirem. E daí patrocinar uma tradução espanhola também. Espanhol foi para o francês para o inglês, depois voltou para o português. Incrível. 1500 e pouco por aí, 1600 e pouco tem outra tradução, mas as traduções, volta ao assunto, as traduções não são ao Corão. É interpretação, tanto é que nem chama. Chama-se o quê? Significado. Significado dos versículos do Corão. Tradução do sentido nobre do Corão para a língua portuguesa. Porque o tradutor, ele vai depender do quê? Profundo conhecimento do idioma dele para o idioma que está sendo traduzido. E quem aprende um outro idioma consegue muito bem. Eu, português, brasileiro, para mim traduzir do árabe para o português é muito mais fácil do português para o árabe. Porque a minha língua mãe, ou seja, o meu dicionário, meu depósito, né, de sinônimos em português, por ser minha língua mãe, é muito mais rico do que o meu depósito de dicionário, meu depósito de sinônimos em a língua árabe. Se eu pedir, Ibrahim, traduz isso aqui para o árabe, ele fala português, Ibrahim. É árabe. Traduz isso aqui para o português. Vai dar um problema. Agora, isso que ele entende em português, traduz para o árabe, na hora. Então, o tradutor, ele tem que ter um conhecimento grande e rico do quê? Do idioma que ele está para o idioma que ele está traduzindo. Daí isso é a tradução, porque o idioma ele já domina. Ele tem que ter uma riqueza, né, vocabulário farto
linguístico para o idioma que está sendo traduzido. Então essa é a questão. Por isso que não, as traduções, você vai querer, eu quero entender o Alcorão pela tradução, você está entendendo o significado do que seria aquilo. Pode estar 100%, pode estar 50%. Então, fazer uma jurisprudência, fazer uma interpretação, uma exégese do Alcorão baseada na tradução, não vai dar certo. E também o conhecimento religioso do assunto. Perfeito. Ainda bem que você não deixou escapar. Que fez uma tradução que não tem. O conhecimento é importante. O conhecimento das ciências corânicas, conhecendo o estilo corânico, é fundamental. Por isso, existem faculdades na Arábia Saudita de estudos corânicos. Tem faculdade de Alcorão. Acha que vai estudar só o Alcorão. Ah, vou decorar o Alcorão. Deus me livre. Antes fosse. Tem que decorar. Tudo. Tu nem imagina. Tudo sobre o Alcorão. Tudo que imagina sobre o Alcorão, a pessoa estuda. Ah, inclusive a tradução. Tanto é que hoje, todas as teses, tem um livro mãe, chamado Imam Suyuti. Esse Jalaluddin As-Suyuti. É lá na sua terra, Ibrahim, não é? As-Suyuti. Onde é que fica As-Suyuti lá? Nordeste do Egito. Nordeste? Nordeste. Lá perto dessa terra lá também, aqui no Brasil. Ah. Nordeste, Suyuti fica no Nordeste, não sabe, né? No Sul não fica? Não, o Sul não. Suyuti fica no Nordeste? Suyuti? Assunto. É? Sul. No Sul, aí Ibrahim. Um Ibrahim fala que fica no Sul, outro Ibrahim fala que está no Nordeste. Só que esse Ibrahim, só que você teve lá quando, Ibrahim? Mês passado estava lá. Então a palavra do Ibrahim pensa mais que a sua. Você está 20 anos no Brasil, não, nem sabe. É a mesma a mesma coisa, pergunta brasileiro, você mora na Europa há quanto tempo? Eu moro 20 anos. Ah, eu moro lá em Curitiba. Curitiba fica lá do norte. Não dá. Não dá. Ah, mas eu vou falar do norte de Florianópolis. Ah, tá. Então, Suyuti, uma cidade lá no sul do Egito, nasceu um grande Suyuti. Esse homem escreveu mais de 900 livros. Mais de 900 livros. Só que o mais incrível não é isso. Ele escreveu 900 livros em 20 anos. É o mais incrível. Ele viveu 60 e poucos anos, quase 70. E durante 40 anos, ele só ensinava a religião. Só que ele não tinha tempo para sentar, para escrever. Geralmente, quem fala muito, escreve pouco. E ele pagava os seus alunos. Vocês vão sentar aqui, eu vou dar aula, vocês vão anotar tudo. Anotem, depois passem os seus escritos para mim. Tem meus alunos mais antigos, eles vão selecionar e vão fazer o livro. Daí de ser 900 livros. Esse Suyuti escreveu um livro sobre tudo. Sobre botânica. Se alguém discutia, ele sabia de tudo. Eu falando, gente, ele era um Google. Ele faleceu no ano 911 da Hijra. Ou seja, há 530 e poucos anos atrás. Ele sabia de tudo. Ele escreveu de tudo. Escreveu de tudo. Se ele tinha discussão sobre vegetação, sobre, sei lá, sobre plantas, flores, tudo, não sei o que, ele ia lá pesquisar e escrevia um livro. Idioma árabe, poesia árabe, história do idioma árabe, Grécia. Era uma enciclopédia. O Suyuti, esse homem, Jalaluddin As-Suyuti. Ele escreveu um livro chamado Al-Khadrawat As-Sab'a, Os 7 Vegetais. Escreveu um livro, Ash-Shammarikh fi Ilm Tawarikh. O que é Shammarikh? Sabe o que chama? Palavra árabe, os títulos incríveis. Tem até, ele escreveu até um livro de tudo. Até a origem dos palavrões em árabe ele escreveu. Não, doido, cara, o Suyuti. E hoje ele dava aula no Azhar, ia todo mundo na aula dele. Quem queria aprender árabe, história, geografia, botânica, e tem um livro, Ilm al-Hayawanat, a história dos animais. Ele tem um livro dos animais. Fiz um filme. Filme! Oi. Ele disse, quem convive com esses animais, ele classificou Akhlaq al-Hayawanat, ele classificou o comportamento dos animais.
Ele dizia que convive muito com rato, tem essa característica. As coisas, virou livro, escrevia tudo. E o Suyuti escreveu um livro chamado Al-Itqan. Itqan, que ele põe 82 raízes do conhecimento, do estudo do Alcorão. Fala da tradução. O primeiro versículo foi revelado e o último. Esse versículo foi revelado em Meca ou Medina. Esse versículo foi revelado com o profeta de dia ou de noite. Esse versículo foi revelado, o profeta estava viajando. Tudo. Um versículo que corrobora o outro. Um versículo que abroga o outro. Esse versículo não foi revelado o nome de quem. Esse versículo não falou de quem era. Tudo. Ele fala. Achei que ele se baseou nos ahadith. Hadith, todo conhecimento. Ele juntava tudo. Ele juntava tudo que foi escrito antes e fazia a peneira e botava o capítulo. Tinha um pouco de plástico, tinha um Ctrl-C e Ctrl-V muito nele, né? Mas ninguém fez uma coisa igual a ele. Até hoje. E eu peguei baseado o que é a tradução do Alcorão? É traduzir o significado daquela frase. Olha só. Ele fala frase. Traduzir o significado daquela frase após compreender o significado daquela palavra. Óbvio. Coisa mais óbvia. Como eu vou traduzir uma frase se não sei o significado daquela palavra? Então ele funciona o quê? Ele põe aqui. O que é a primeira coisa para entender o Alcorão? Entender o significado daquelas palavras, daquele versículo, para compor uma frase. Você quer estudar o Alcorão, quer entender o Alcorão? Pega uma surata qualquer das curtinhas. Das curtas ali. Alguém, das últimas suratas do Alcorão, alguém decorou comigo? Alguém decorou a sura Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil? Alguém sabe? Alguém, vamos ver mais as últimas. Alguém sabe? Idha Ja'a Nasrullahi wal Fath. Você pega então, uma dica. Pega um caderninho. Idha. O que significa? Já. O que significa? Nasrullahi. O que significa? Wal Fath. Significado dessas palavras dentro do entendimento do idioma árabe da época da revelação. Junta a frase, o que essa frase, o que quer dizer isso? Esse é o primeiro passo e nós vamos para o segundo. Quero entender o Corão. Palavras de Deus, o idioma árabe. Quanto mais a pessoa se aprofundar no significado do idioma árabe, corânico, não árabe libanês, árabe egípcio, árabe turco, árabe brasileiro, sei lá, né? Árabe turco? Não tem árabe turco, né? Quanto mais a pessoa se aprofundar, mais ele vai se ocupar com o Corão. Incrível. Você descobre que o idioma árabe, em português nós temos, né, professor, presente, passado e futuro, não é? Que, não sei porque eu falo pretérito, né? Eu nunca escutei alguém falar, usar a palavra pretérito a não ser no língua portuguesa. Alguém já escutou? Ei, Jane, Rosângela? Não. Já disse, você está falando, isso é coisa do pretérito. O meu pretérito é limpo. Alguém já falou? Nem mais que perfeito. Nem mais que perfeito. Nem isso. Não, mas eles usam muito no Corão o modo indicativo pretérito perfeito. Olha só, Rosângela. Repita. Modo indicativo pretérito perfeito. Olha só, viu como é bom estudar português? O idioma que nós falamos, que coisa linda, viu, Rosângela? Eu nem sabia disso, vou procurar. Viu como é bom? Que termina com rei, né? Não, modo indicativo pretérito perfeito. Na Fatiha, tem já, começa na Fatiha, falando na última... Mas tem aquela Idagea nas... Não. Ela está falando do Santo Fátima, não é? Exato. Guia-nos a senda reta, a senda daqueles que Nos agraciaste, não nos... Concedeste desgraças, né? Isso. Agraciaste. O Alcorão utiliza muito isto. Isso. Quanto mais você compreender, olha só, a Rosângela deu aqui um leque importante. Quanto mais você compreender e entender o idioma que você fala, como você pensa, mais vai ajudar você a compreender o Alcorão. É verdade. Né? Óbvio. Né? Alhamdulillah. Bom, vamos aí que a gente falou, compreender o idioma árabe,
Você pega essa surata, 3 versículos, e já a Nasrullah al-Fatih. Separa o significado das palavras e vamos juntar uma frase e vamos ver o que quer dizer isso, porque no idioma árabe você escolhe depois, falei do presente, pretérito, futuro, sei lá. O árabe não tem isso. O árabe tem imperativo, não, começa passado, pretérito, presente e imperativo. Não tem futuro. Não tem futuro. O presente contínuo é futuro. Pode ser futuro no árabe. Sim. Complicado, né? Só que eu tenho uma palavra antes, né? Salfa. Né? E o árabe é agora um pouquinho corânico, mais antigo. Às vezes, o passado quer dizer o futuro e passado quer dizer o futuro. Agora zoou. Hã? Ibrahim, agora zoou. O passado quer dizer o futuro. Será que no português tem isso? Por exemplo, um versículo no Corão. Até amrullah fala tastajilu. Surata 16, primeiro versículo. Chegou os desígnios de Deus. Não se apresse. Chegou. Quando? Essa surata, exagera na Surata, surata número 110, eu acho que é. Fala o seguinte: quando chegar o socorro de Deus, está traduzido. Sendo que literalmente, quando chegou. Perfeito. Em árabe, tá quando chegou. Não é quando chegar. Essa tradução aqui é literal ou é uma tradução sugestiva? Então isso aqui é a interpretação do Alcorão. Isso é a interpretação do Alcorão. O que ele fala quando chegou? O árabe utiliza o passado como querendo o futuro. É como falar para a pessoa assim: o carro está em contramão a 120 por hora. Você não ia falar para ele: e vai morrer. No árabe fala: já morreu. Quando se fala já morreu, já era. Né? Não é o já é. Já era. Quer dizer, já está preso. Não tem mais. É como alguém fala assim para o rapaz, pede para casar uma moça, né? No árabe, pede para casar com a moça, faz khutbah, né? Khutbah. Khutbah era no chefe, faz o khutbah é quando pede negócio. O khutbah vai pedir a noiva para casar, a mão da menina para casar, e os pais dela falam, eles vão falar: não, você não vai casar, não vai dar certo. E quando os pais falam: você não casou com ela, já é destino, não tem volta. Ou fala: pai, posso ir na festa no sábado? Você não vai, é uma coisa. E se o pai fala: você não foi? Por isso que quando ele vai falar o português, muitas vezes eles falam assim também. Passado. Você não foi, você não fez isso comigo, né? Você não foi. Imagina, pá, não foi. Já está registrado, escrito no destino, já contabiliza a nossa experiência de que você não foi. Já pode contar, você achava que segunda-feira ia dizer eu fui, já pode. Não. Na segunda já fala não fui. O Alcorão utiliza isto no idioma árabe. Então, quando mais você se aproximar com português e também árabe, mais que o Alcorão. Vamos rapidamente para o nosso café break. Para entender o Alcorão, compreender o contexto, ocasião da revelação. Por que esse Alcorão, por que esses versículos? Pergunta, Sheikh, esse versículo, qual é a relação? Qual é a ocasião? Qual é o contexto histórico que desceu esse versículo? Você não se imagina. O Alcorão foi revelado fora do contexto histórico. Mexeu uma vírgula, mudou o contexto. Né? Compreender, para entender o Alcorão, tem que compreender o contexto histórico do momento da revelação do Alcorão. Sem isso, o entendimento do Alcorão fica incompleto. Rapidamente, conhecer a vida do profeta Muhammad. O Alcorão foi revelado para ele, sobre ele, e ele foi o responsável primeiro de dar o exemplo do Alcorão. Quanto mais você, então, olha só,
Ter a fé, certeza e convicção do Corão, a palavra de Deus. Segundo, conhecimento do idioma que você sabe. E o árabe. Terceiro, conhecer a ocasião, o contexto histórico da revelação ao Corão e se juntar a isto, agregar a isto, conhecer a vida do profeta Muhammad. Daí você vai compreender o Corão. Daí sim. Terminando, procurar descobrir os assuntos que o Corão trata. Os assuntos tratados ao Corão. Talvez alguns exemplares do Corão tenham um índice remissivo. Né? Como é que é o nome daquela pessoa que gosta de dicionário? Dicionário, sei lá. Né? Esses dias eu botei lá que eu sei que a pessoa que gosta de livro é bibliófico. Né? Hã? Colo. Bibliófilo. Esses dias eu botei no Facebook, eu sou bibliófilo, falou, chega, tá lendo Bíblia. Fazer o quê? Então tá. Fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Mas tem gente que gosta de dicionários, gosta de tudo. E parece meio doidinho, né? Mas é legal, a pessoa gosta de dicionário. Né, professor? Legal, ficar em dicionário. Daí eu comecei a pesquisar os dicionários que tem no Brasil. Os primeiros dicionários do Brasil, os mais famosos, mais conhecidos, o que tem mais verbetes. O Aurélio ou o Hawais, não sei o quê. Então eu fui descobrir que o Hawais era árabe. Um dos maiores, mais principais dicionários da língua portuguesa no árabe. Ele veio para o Brasil em 1900 e pouco, 1910, a família dele. Cara, já formado, o pai dele era embaixador, não sei o quê, tudo. Tem todo um. E olha só. Então, compreender, juntar os significados dos versículos ao Corão, pega uma sura do Alcorão. A sura está no número. Qualquer sura do Alcorão, você divide ela para os assuntos. Essa sura está falando do quê? Dentro de qual contexto ela está falando? Do que ela se trata? Primeira palavra, daí. O contexto, separa as frases. Pega, por exemplo, a sura da Bácara não dá para fazer isso. Mais uma vez no Paris nós fizemos isso. Lembra, Cacau? Cacau dormiu ou não? Cacau, seu café esfriou. Deixa aqui. Então depois eu pego. Não, depois eu pego, já não sei. Do senhor que eu não tomei. Não sentou? Não sentou, né? Não, olha só, Cacau. Uma vez eu falei sobre a Bácara. Lembra? Quantos versículos sobre a Bácara trata? Dá para fazer um índice remissivo só na Surata Al-Baqarah. É um estudo corânico. Pega uma surata menor. Surata Al-Kahf. 110 versículos. Vamos fazer um índice remissivo, um estudo corânico de 2, 3 dias, só na Surata Al-Kahf, número 118. Antes dela, depois dela, Surata Maria. Vamos fazer um estudo do conteúdo da Surata Maria. Isto que chama-se estudo corânico. A dona Raça está falando assim, o que o Sheik está falando? Não que a gente aprende. Hã? Não que nós aprendemos até tempos atrás. Só me engano. Só me engano. Olha, dona Ásia, o conhecimento, como falou o inglês chamado Peter Burke, não, Burke, né? Peter Burke, conhece? Esse cara, rapaz, é meu filho aí, ó. Só achava que era meu filho. Só achava que era. Eu era assim, depois virei moderno e tirei tudo, né? Filho mais novo. Filho mais novo ainda, tá chamando de velho. Não, mais tempo, né? Peter Burke é um historiador do conhecimento, o nosso chefe aqui, o Alito, dizendo que acabou. Vamos lá, o Alito, viu? O pessoal de Curitiba é assim, não dá pra brincar, então. Só deixa eu terminar. Peter Burke fala que conhecimento e outros, enfim, ele fala outras coisas assim, que o conhecimento, pessoal, quem detém o conhecimento detém o poder. E tem o poder, tem tudo. Tem tudo. Ou logo, quem detém o conhecimento tem tudo. É muito diferente quando você conversa com uma pessoa que tem o conhecimento. Ela sempre se percebe que ela sempre está falando, você consegue ver que ela está falando, ela entende daquilo. Não está jogando no vento. Tem que, nós, como aqui muçulmanos aqui no Brasil, brasileiros, nós temos que
Deter esse conhecimento islâmico. Estou falando. É disso que nós precisamos. Temos que deter, porque uma fonte de água. Antigamente, quem detém a água, detém tudo. A fonte é minha. Só bebe os meus. Quem não é dos meus, paga. Não é que vocês conhecem lá para São Paulo? Bom, antes, porque o Ali está me olhando feio. Peraí. Antes. Falei do Peter Burke, que fala do conhecimento, enfim. Tem aquele grande bibliotecário, não é biblioteconomista que se fala, bibliotecário que se fala, não é, professor? Bibliotecário é a palavra correta. Né? Que chama-se, esqueci o nome dele. Mas ele está no Twitter, tudo. Pessoal, um minuto. Eu não fugi da linha para ter que terminar agora. Quem detém conhecimento, detém tudo. E quando você consegue, quando a pessoa consegue produzir o conhecimento e deter ele e selecionar, você deve saber isso. Se você não, você controla as massas. Ou controla as massas. E vocês aqui, sejam bem-vindos sempre para aprender o árabe. Aqui ninguém vai esconder conhecimento. Aqui ninguém vai migalhar conhecimento. Aqui ninguém vai cobrar conhecimento. Vocês sejam bem-vindos, inshallah. Sozinho. Eu sempre fico, agora eu vi essa frase, né? Seguir o Islã na sua totalidade. Na sua totalidade. Mas quando eu tenho conhecimento, eu sonego ele e deixo você saber o suficiente para você continuar sendo minha presa, daí esse conhecimento ele não é benéfico. Como diz um dos considerados pais da... Enfim, um grande clássico, que o conhecimento ele serve... O conhecimento ele serve... O conhecimento educar, né? Ele só serve para uma coisa. Ou para libertar alguém, ou para manter ele preso. Você vai procurar lá na pedagogia, não sei do que lá. Né? Então, conhecimento é para isso.